Quantas vezes nessa última semana você esteve em contato consigo mesmo? Do que você precisa para se sentir em paz? Nessa rotina corrida que a gente vive, parece cada vez mais raro encontrar esse tempo para fazer um retiro e se reconectar com o que é mais importante, você. Mas será que quando a gente faz um retiro precisa necessariamente se afastar de tudo? E mais do que isso, será que se afastar de tudo é garantia de um tempo consigo? Então vamos conversar sobre retiros espirituais, refletir sobre os caminhos desse encontro poderoso com você. Os nossos convidados são a médica Clinete Lacativa, o psicanalista João Batista Ferreira e a arquiteta Vitória Azevedo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje. João, eu vou começar com você para a gente trazer uma percepção, um olhar mais objetivo do que é um retiro espiritual. Você já foi padre, agora é psicanalista e costuma praticar o retiro, né? Eu queria que você tentasse me dar uma definição aí, se é que existe uma definição exata do que pode se considerar um retiro espiritual. Eu diria que o retiro espiritual é uma expressão redundante, porque todo retiro é espiritual. Toda retirada, né, do real para mim mesmo é um encontro com o meu espírito. Então, a rigor, todo retiro é espiritual. No entanto, reserva-se essa palavra para você designar uma atividade mais ligada à espiritualidade. Porque se eu sou corpo e ao mesmo tempo psiquismo, né, ora eu preciso me afastar até da minha corporeidade, da minha parte material, para eu entrar em contato com o meu espírito e, com isso, tentar uma síntese. Porque nós somos uma coisa curiosíssima, somos indivíduos, aqueles que não se dividem, porém somos dois. Eu falo de mim, às vezes eu não gosto de mim, eu me aborreço comigo. Às vezes eu falo, João, mas você só faz coisas erradas, que história é essa? Melhore a sua atitude, ajeite melhor o seu dia a dia. Então essa pulga, esse conflito de mim para comigo, ele permanentemente me chama a uma reconciliação. Então o retiro espiritual, basicamente, é uma entrada em mim mesmo para um contato comigo de que mais profundo eu tenho, que é a minha essência. E nesse sentido eu me torno mais consentâneo com a vida, melhor comigo mesmo, mais harmonizado e em paz com o meu ego. Essa sua fala já inspira até uma vontade, né, de ficar nesse contato interno. Agora, Clinete, você é neurologista e tem uma carreira acadêmica também nessa área e já fez o Caminho de Santiago. Eu queria primeiro trazer a neurologista aqui e entender como é que a neurologia entende esse momento do retiro que muitas vezes se relaciona culturalmente com religiões, né? Como é que é essa percepção mais científica desse momento? Nessa sociedade tão materialista, tão conturbada que a gente vive, o retiro, o encontro com você mesmo é uma coisa muito produtiva, porque você se fortalece para poder enfrentar coisas que muitas vezes você está contra elas. Então, você, do ponto de vista não só neurológico, mas também psicológico, é super importante. Acho que o retiro te dá uma recarga de baterias, né? É um recreio para a mente, né? É uma coisa em que você desanuvia e se fortalece para ir à luta, né? Que cada dia, com a sociedade que a gente tem, né? Com o mundo que a gente está vivendo, cada dia você precisa estar mais forte para sair de casa. Precisa dar uma respirada mesmo, Precisa né? dar uma respirada. Daqui a pouco a gente vai saber dessa sua história com o Caminho de Santiago, que é um clássico, né? Do retiro espiritual, não vou mais falar, porque realmente é uma redundância, né? Vitória, você faz retiros, pratica regularmente, né? Esse isolamento, essa busca pelo silêncio. Eu queria saber como é que isso começou. Teve uma motivação em especial? Na verdade, a busca espiritual sempre existiu e em algum momento me convidaram para fazer um programa da Arte de Viver, aprender uma técnica de respiração. E aí eu comecei a praticá-la, é uma prática diária. Além dessa prática diária, existem esses retiros que pode fazer a cada semestre, a cada ano, e para aprofundar exatamente esse contato consigo mesmo. A prática, então, ele é uma visão pragmática, né, do retiro, né? Nossa sociedade, a gente tem muita demanda, né?
E a gente precisa de energia para dar conta dessa demanda. Se nós não tivermos energia suficiente, nós vamos ficar estressados, né? Então, todas essas práticas nos trazem essa quantidade de energia para a gente dar conta de tudo. E, claro, né, ficar dentro da nosso centro, né, do que nós realmente somos. Sim, agora, João, falei no início do programa ali sobre a questão do retiro ser um lugar ou não. E você de estar em retiro ser a garantia de você entrar em contato com isso. Na verdade, são perguntas que parecem muito óbvias, mas existe também todo um olhar sobre quem faz o retiro, às vezes como pessoas... isso não é para mim, eu nunca vou conseguir. O que é um retiro nesse sentido? É ir para um lugar específico ou a gente pode estar se retirando no sono, por exemplo, e isso ser suficiente? E quanto de você fazer um retiro te garante que você vai conseguir fazer esse contato consigo? A retirada é um facilitador, mas a todo momento você entra em retiro com você mesmo, né? Você faz uma retirada do real, entra em você, reflete. Quando você faz um ato do qual você não gosta muito, você se recolhe em algum instante, alguns segundos, e faz uma espécie de autocrítica. Isto é, a rigor, uma proporção mínima, né? Um mergulho em você mesma. Então, o espaço para o qual você vai, montanha, floresta, praia, os caminhos de Santiago, não é? É um facilitador. Mas, olha, veja, eu tenho retiro quando eu durmo. Já falamos aqui que o sono é um excelente lugar de retirada, onde você conversa com você o tempo inteiro. Você pode não se lembrar dos seus sonhos, mas o sonho todo o tempo é uma tentativa de harmonização do seu mundo interno. Até de limpeza dessa consciência também, né? De não lembrar também talvez seja bom, os pesadelos, né? Que o digam, né? Porque eles muitas vezes são uma verdadeira catarse, uma verdadeira descarga que você faz do seu psiquismo, no sentido de coletar como resultado final uma harmonia com você mesmo, né? Então, nesse sentido, veja, quando eu vou a um cinema, quando eu vou a um teatro, numa sala de sinfonia, eu estou num retiro. Estou 300 pessoas à minha volta, mas eu ali estou fixo à sinfonia, eu me comovo, né? Eu me lembro de coisas. No cinema eu me identifico com o personagem. Está se alimentando, né? Alimentando a alma e a mente. Entrar na tela, não é? Sim. Vontade de participar ali, brigar com o personagem, xingá-lo, chorar com ele. Ora, isso é possível numa entrada em uma dimensão maior, que nós chamaríamos de dimensão interior. E como é bom, né? Agora, a gente está chegando no finalzinho do bloco, Cleonete, mas eu não queria encerrar o bloco antes de saber por que o Caminho de Santiago acaba sendo, assim, realmente um clássico, né? Todo mundo pensa em fazer esse caminho quando quer fazer um retiro. Você já está indo pela 15ª vez esse ano, né? O caminho, se acredita que antes era um caminho iniciático entre dois paralelos e que seguia uma rota de estrelas. É tanto que no caminho você tem várias localidades que têm nomes ligados à estrela. Tem Estelha, que é uma cidade, e tem muitas outras coisas. E depois ele foi usado pelo cristianismo porque as peregrinações se faziam a Jerusalém e a Roma. E a Jerusalém, com a derrota do cristianismo e a chegada do mundo muçulmano, os peregrinos não podiam mais ir até lá. Então, eles começaram a ir a Santiago. E assim começou isso no século IX. Se descobriu o túmulo, porque desde o início se falava que Santiago, que é o primeiro apóstolo a ser martirizado, foi morto em Jerusalém e tinha pregado na Espanha, e ele, então, era costume enterrar as pessoas onde tinham pregado. E ele foi levado numa barca e foi enterrado e ninguém ficou sabendo onde. Até que no século IX, um pastor viu uma chuva de estrelas e então foi lá ver o que era e encontrou um túmulo. Chamou o bispo foi lá e descobriu que era o de Santiago. Então isso começou no século IX, no século XII as peregrinações chegaram a coisa e os peregrinos depois... Eu estou super curiosa com essa história, mas tem uma curiosidade maior até, porque a gente precisa fechar esse bloco. Eu queria saber o seguinte, você sente essa história toda quando você caminha por esse espaço? Olha, eu acho, é o tipo da coisa, as evidências históricas são pequenas, mas a fé é uma coisa que ela não precisa de história, né? A fé é uma coisa que você não precisa ter um dado concreto para
O caminho realmente, ele é um caminho iniciático. Você se transforma, você volta de lá outra pessoa. Você tem muito tempo para falar com você mesma, tanto que você termina falando com Deus. Você sente a presença de Deus no caminho, nas Não é à coisas. toa que você está voltando né? pela 15ª vez, né, Clinete? Verdade. Eu tenho que encerrar o bloco rapidinho, a gente vai voltar a conversar sobre isso. Mas antes a gente precisa fazer um intervalo rapidinho. E no próximo bloco a gente vai te levar para um retiro. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta conversando sobre retiros espirituais e agora você vai conhecer o Retiro Ashram, em Teresópolis. O dia está nublado. Pegamos a estrada rumo a Teresópolis, que fica a 95 quilômetros de distância do Rio de Janeiro. Ela é uma das cidades mais altas do estado. Dá quase para tocar no céu. O caminho é irregular. Uma chuvinha fina nos acompanha. Viemos conhecer um retiro espiritual localizado bem no meio da Mata Atlântica. Depois de 2 horas de viagem, chegamos. Fomos recebidos por Leopoldo, um jovem Hare Krishna que administra o local. Prazer, Eduardo. Sejam bem-vindos ao Ashram Brajabhumi. Você mora aqui? Sim, resido aqui há 8 anos. E como é que é viver cercado pela natureza? Significa perceber consciência em tudo, no reino animal, no reino vegetal, e isso faz com que você tenha consciência de você mesmo. Então não se sente isolado, né? Muito pelo contrário, o contato com a natureza, ele reduz muito o seu nível de egoísmo e isso faz com que você se aproxime muito mais de todas as entidades vivas, aumenta muito o seu grau de comunhão com todos os seres vivos de uma forma geral. Quem geralmente vem para cá fazer retiro? É um público muito heterogêneo, na verdade. Muito interessados em filosofia, muito interessados em uma alimentação mais natural, vegetariana. E muitas pessoas que, na verdade, nunca tiveram nenhum contato com a filosofia do movimento Hare Krishna, nunca tiveram nem contato com a yoga. São todas pessoas que estão buscando realmente um momento de introspecção, um momento de relaxamento e um momento de aprimoramento como ser humano. Como é que deve ser o espaço de retiro espiritual? O que ele tem que ter? Tem alguns critérios. Primeiro que nós somos aquilo que nós comemos. Então, bom retiro ele começa pela alimentação. Então, aqui no ashram, por exemplo, nós temos uma alimentação vegetariana. Um passo fundamental para você ter um bom ambiente para retiro é ter pessoas que sejam harmoniosas entre si, que estejam a fim de cooperar, reciprocar bons relacionamentos, compartilhar vivências, emoções. E por fim, a parte filosófica ela é essencial. Então, um local para estudos, um local onde as pessoas possam refletir a respeito de temas tanto espirituais quanto temas humanos, seculares mesmo, é fundamental. Sri Chaitanya Mahaprabhu Krishna Rupam Parichaja Kalau Gaurava Bhovaya. A gente tem um leque bem amplo de atividades. Então nós temos meditações, temos também palestras sobre filosofia védica, que é a filosofia que originou a yoga, a meditação. Nós temos das mais diversas oficinas, como oficina de astrologia, oficinas de origami, alimentação natural, alimentação vegetariana. E essa junção de ser um local para retiro espiritual e também spa? Se você realmente está buscando um avanço espiritual, nada mais natural que você também cuide do seu corpo para que você continue não beneficiando só você, mas tenha disposição, energia e saúde para ajudar outras pessoas, para compartilhar o tanto de avanço que você teve com a humanidade. Durante a nossa visita, o retiro recebeu um dos monges mais importantes da América Latina. Ele é autor de mais de 25 livros sobre yoga, meditação e espiritualidade. Me diz a importância de se fazer um retiro espiritual. Fazer um retiro espiritual é tão importante quanto se conhecer. E a gente sabe que o estilo de vida moderno, né? O homem está pagando caro por ter se afastado tanto da natureza, até de si mesmo, né? Por não cultivar o silêncio. Então, numa cidade grande, onde geralmente as pessoas vivem, tem
assim, um bombardeio de estímulos absurdo. E a gente não foi treinado para filtrar as informações, né? Para saber selecionar. Então, no final das contas, a gente acaba depositando dentro da nossa mente uma quantidade enorme de entulho. A gente, de tempos em tempos, precisa dar um jeito de limpar o nosso HD, não é? Então, a ideia de se retirar, de se recolher, é fundamental para a pessoa se autoconhecer, para a pessoa poder acalmar a mente dela, né? E entender melhor, assim, como ela deve se posicionar na vida. Jeane é uma funcionária pública que saiu da Bahia em busca de tranquilidade. Ela deu uma pausa nas suas atividades para falar conosco. E desculpa interromper o teu sossego, mas é porque o nosso público quer saber, né? A sensação de fazer um retiro. Eu tenho sentido que só de estar aqui, de alguma forma, eu já estou sendo curada desses males urbanos que todos nós sofremos. Nos meus retiros espirituais. Então, a ideia é muito simples. Eu quero convocar ou convidar o pessoal para nos visitar, porque é uma luta constante a gente eliminar certos maus hábitos, né? Superar certos obstáculos. E eu costumo dizer que ninguém se livra dos maus hábitos, são eles que se livram da gente quando a nossa mentalidade muda. E quando a gente está associado com pessoas que vibram o mesmo desejo, a gente sabe que a gente recebe uma influência muito positiva. Esses retiros, além de ter o significado da introspecção, do recolhimento, também nós nos encontramos com pessoas bem interessantes. E quando a gente consegue obter o resultado que um retiro oferece, depois a gente leva isso para o nosso dia a dia. Vida simples e pensamento elevado. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Estamos de volta conversando sobre retiros espirituais. Os nossos convidados de hoje são a arquiteta Vitória Azevedo, a médica Clinete Lacativa e o psicanalista João Batista Ferreira. Gente, quero começar com uma observação de uma fala ali da nossa reportagem com a Vitória, que você adotou a alimentação ayurvédica muito por conta dos retiros que você faz, né? E ele fala ali que você é o que você come, né? O que você acha que essa mudança trouxe em termos de espiritualidade, em termos de retiro no dia a dia? A alimentação influencia completamente os nossos estados emocionais, o estado da mente, né? O tipo de alimentação. Inclusive, até ela pode nos tirar do nosso centro, né? Tirar do nosso equilíbrio. Então, buscar uma alimentação equilibrada ajuda muito a gente no caminho espiritual, né? E no retiro também, né? A mente pode ficar agitada ou mais calma dependendo da alimentação. Então, no retiro, realmente é muito importante, como ele falou, ter uma alimentação apropriada, né? E acumular menos entulho, não no sentido de objetos como a gente sempre trata, né? Mas, assim, eles também colocam, assim, em vários momentos ali da matéria, esse acúmulo de comidas que, de repente, não vão, alimentos que não vão nos fazer bem, necessariamente, mesmo quando não fazem mal, mas também não acrescentam. E da mente, né, João? Assim, é realmente limpar a mente. O HD, como ele disse, o nosso HD vai ficando cheio, né? O que você observou ali na... Rancores, ressentimentos, mágoas, né? Isso nos pesa profundamente. Então, onde há mágoa, ressentimento e raiva, eu não tenho como pensar em mim, não tenho como pensar no mundo. Com isso, o conflito se instala e eu me torno inadequado para a vida, para mim e para os outros. Mas a observação é muito pertinente, né? Dessa limpeza, alimentação como fundamental, o espaço, ou os caminhos de Santiago, ou o local magnífico de Teresópolis, é um facilitador. Agora, essas coisas não vêm de fora. Se tivesse que brigar, eu brigaria pela tese segundo a qual nada disso vem de fora. Tudo vem de dentro. A gente busca, né? As coisas estão aqui e os elementos externos me facilitam. Ao caminhar pelos caminhos de Santiago,
Obviamente que há uma mística, há todo um encantamento ali que me facilita trazer daqui de dentro coisas que estão aqui e que o mundo não me deixa exteriorizar, entendeu? Agora, o que eu acharia mais interessante pontuar é que eu faço retiro todo o tempo, embora eu necessite, eventualmente, de um espaço muito específico para pensar mais profundamente em mim. Enfim, parafraseando aí, ou plagiando o que se diz, né? Se eu quiser espiritualidade, eu preciso apagar a luz. Eu preciso calar a voz. Eu preciso estar só. Eu preciso afrouxar os nós. Somos todos adictos. Entendeu? Nessa medida, o adicto, a comida que muda o meu campo de consciência, que expande a minha consciência, liquida com a minha possibilidade de eu pensar em mim. Seja o álcool, seja a comida, seja o tóxico. Qualquer né? entulho, como Qualquer eles entulho. disseram ali, né? A palavra entulho foi Eu ótima. achei excepcional. Porque entulho, a rigor, não é uma coisa objetiva só, não. É uma coisa misturada com o concreto e, ao mesmo tempo, o abstrato, que me polui de tal forma que tudo que eu disser é rigorosamente falso. É mentira. E eu, então, me torno um grande mentiroso. Outra coisa que eu Pra achei bem mim, legal sobretudo, ali nas colocações deles é que uma luta constante contra os maus hábitos, né? Que acho que esse retiro também de se colocar em outro lugar facilita buscar essa mudança de hábitos e a vida simples, né? Vida simples, pensamento elevado. É preciso sair da rotina para buscar isso? Isso no Caminho de Santiago são uma das grandes lições. Você aprende a reconhecer o seu corpo, os limites do corpo. Às vezes você acha que não consegue andar mais e você dá um passo e chega onde você se propôs ou chega a algum lugar habitável, né? A simplicidade, você aprende a viver com pouca coisa, porque tudo que você tem está numa mochila. Então, você tem uma roupa aqui e outra roupa dentro da mochila. E você sobrevive, né? E você sobrevive e é feliz. Sem internet, E é sem feliz, um monte de coisa. né? Quer dizer, você não tem aquela coisa, por exemplo, para mim, doente, ligando e tal, o telefone não existe. Então, você se conecta muito com a natureza. A humildade, você divide os espaços com outras pessoas que você nunca viu, você conversa com as pessoas sem saber o sobrenome delas. E elas são importantes porque elas são, e não porque o que elas têm, que é o que se vê na sociedade. Quando você volta do caminho, você anda na rua, você escuta o canto dos pássaros, que normalmente E você é um não silêncio escuta. também, né? A Vitória estava falando, não sei se antes da gente começar a gravar ou no primeiro bloco, enfim, a gente falou tanta coisa, esse assunto tem tanta riqueza, né? Vitória comentou que faz os retiros do silêncio, né? De ficar mais de uma semana sem falar. E aí, como é que é voltar para essa rotina? Porque a gente fala muito, né, Vitória? A gente fala muito e a mente fala muito, né? Como o doutor João Batista aqui falou, né? O pensamento, essa conversa interna interminável, né? Então, a proposta do silêncio, além de parar de falar, a mente continua, ela demora mais a silenciar a mente também. E aí, depois, a gente realmente chega naquele espaço, na nossa própria fonte, né? Você acha que calar-se ajuda a silenciar a mente? É um passo necessário para silenciar a mente? Ou alguém consegue, no meio dessa rotina louca que a gente tem, em trabalhos que é necessário realmente falar muito, em algum momento de pouco silêncio, se conectar aí com o que você acaba buscando nesse retiro? Eu acho possível, mas difícil. Eu acho que é preciso uma prática que com o tempo isso venha normalmente, que no meio do fuzuê a gente consiga voltar para dentro da gente, né? Não estar tão envolvido com o que está, né, à sua volta, né? A gente está realmente centrado em si. Mas isso eu acredito que venha com a prática, que é uma coisa que eu tenho sentido ao longo do tempo que eu venho conquistando. Esse silêncio, na verdade, o silêncio até de uma conversa, às vezes, ele é maravilhoso para você poder, você se silenciar para ouvir o outro, né? E aí, quando você está num retiro da fala, vamos dizer assim, quando você fica um tempo sem falar, de repente você vai finalmente conseguir ouvir sua parte interna, né? Que está ali calada. Eu acho que se cada pessoa pudesse, cada dia, tirar um momento, meia hora, para meditar, para reavaliar os seus conceitos, o que fez, tentar melhorar, ou se tem alguma religião, para rezar alguma coisa, eu acho que a vida se tornaria
bem mais tranquila recarga para essas necessária. pessoas. Ia diminuir o número de pacientes do João. Enfim. João, eu tenho menos de um minuto para encerrar o programa. Eu quero te ouvir, que eu estou vendo que você está querendo dizer alguma coisa interessante. Eu quero dizer alguma aí. coisa sobre o silêncio, né? Porque é falta de educação ficar calado. Pois é. Hoje, se eu me coloco num lugar e fico quieto, ou sou metido, ou sou besta, ou enfim não tenho educação, arrogante. Ou seja, não se valoriza o silêncio. O silêncio não tem o menor valor na comunidade de consumo. Silêncio, no tipo de comunidade em que nós vivemos, não tem rigorosamente peso algum. Então, eu tenho que procurar o retiro, eu tenho que ir para os caminhos de Santiago, eu tenho que ir para um lugar, eu tenho que ir para um cinema, de repente, para falar comigo. A minha sorte é que eu durmo e sonho e falo de alguma maneira comigo em algum momento. Mas essa valorização do retiro, do ponto de vista do silêncio, eu acho fundamental. Eu vou ter que terminar o programa e vou até deixar isso, porque o silêncio não depende de você ir para lugar nenhum, né? Você pode fazer meia hora com você. Onde você quiser. Né? E aqui no nosso programa, infelizmente, a gente vive essa história do tempo e das informações, que são muitas. Esse tema é maravilhoso, riquíssimo, mas acho que vale para quem assistiu buscar mais sobre isso, né? Sobre todas essas possibilidades que vocês trouxeram para a gente. Eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês, compartilhando essas experiências e essas, eu considero, sugestões para esse retiro que é tão necessário. Gente, muito obrigada mesmo. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo canal Saúde, internet ou um dos nossos canais parceiros. Esse programa já está disponível na nossa página do Facebook e pelo site do canal. Eu espero você na nossa próxima conversa. Até lá!